Olá, gente, olha só, estamos na aula 2 de arcadismo, não é? Esse conteúdo aqui eu vou dividir em 3 aulas, tivemos o primeiro momento, esse é o segundo, e na aula 2 eu deixei aí reservado só para a gente trabalhar as características, que são muitas do arcadismo, e eu preciso entender bem direitinho cada uma delas, tá? Vamos só dar uma revisada, tentar lembrar de algumas coisas da aula 1, tá bom? Olha só, o arcadismo ele foi introduzido em 1768, não foi isso? Por Cláudio Manuel da Costa com a obra Obras Poéticas. E estudamos que Cláudio Manuel da Costa obteve destaque, mas a obra introdutória não. Fora Cláudio Manuel da Costa, nós estudamos Tomás Antônio Gonzaga, Santa Rita Durão e Basílio da Gama e Silva Alvarenga e Alvarenga Peixoto. Silva Alvarenga e Alvarenga Peixoto na poesia encomiástica, e estudamos Basílio da Gama e Santa Rita Durão, os maiores destaques da poesia épica, e estudamos que Tomás Antônio Gonzaga, que recebeu o pseudônimo de Disseu na poesia lírica, não foi isso? E Critiro na poesia satírica, teve uma musa inspiradora chamada Marília, e esse cara aí trabalhou com poesia lírica e satírica. Já o introdutor do arcadismo no Brasil, Cláudio Manuel da Costa, não é? Ele trabalhou com poesia épica e lírica. Na época ele não obteve tanto destaque. Nós estudamos também algumas obras importantes do arcadismo, não foi isso? Eu citei Cartas Chilenas, de Tomás Antônio Gonzaga, e Marília de Disseu, também de Tomás Antônio Gonzaga. De Cláudio Manuel da Costa, eu citei Vila Rica e Obras Poéticas, não foi isso? E eu comentei com vocês que as principais obras de Basílio da Gama e Santa Rita Durão são Uruguai e Caramuru, respectivamente. Então vamos para a aula 2, olha só. Como eu tinha já comentado com vocês, gente, o arcadismo ele surge para quebrar o barroco mesmo. Aquele conflito religioso, aquele conflito espiritual, as pessoas atordoadas sem saber se iam para o céu e para o inferno, aqui vai acabar um pouco isso, tá? Alguns até alegam que a classe literária arcadismo era pagã. Quem vivia aqui não acreditava em Deus, não tinha crença, mas não era bem assim, tá? É que não existia aquele conflito. Olha a característica marcante que eu citei logo no início da aula 1, equilíbrio. Aqui vai existir um equilíbrio de tudo que você imaginar, sabe? Tá? A simplicidade aqui conta muito. Eu citei isso, e simplicidade é uma característica do arcadismo também. Não está aqui, mas eu vou até colocar, tá? Vou apagar aqui, ó, esse nome é arcadismo e literatura, e vou colocar essa característica como uma das mais importantes. Eu quero ela aqui, ó, e eu vou fazer questão de colocar aqui logo no topo, tá, gente? Simplicidade é uma característica marcante do arcadismo. A simplicidade é no estilo de vida, a simplicidade é na linguagem. Perceba a característica que eu já estou te falando. Aqui nós vamos encontrar a linguagem simples. Vou colocar essa característica aqui também, tá? Ó, linguagem simples. Eu preciso saber a linguagem que foi trabalhada em todas as classes literárias. No barroco, gente, se cair... Ô, Johnson, qual a linguagem do barroco? Linguagem culta. Ô, Johnson, mas Padre Antônio Vieira não trabalhou com linguagem simples? Foi. Mas, no geral, o barroco apresentou uma linguagem culta. Já que no arcadismo nós trabalhamos com a linguagem simples. Nós vamos encontrar no arcadismo algum texto que tem uma linguagem um pouco complexa, mas o arcadismo trouxe uma linguagem simples. De forma generalizada, eu preciso saber o nível de linguagem de cada classe literária. Vejamos outras características. Olha só. Ô Johnston, carpe diem. O que significa o carpe diem? Porque nós estudamos carpe diem no barroco também, não foi? Foi. Gente, o carpe diem do barroco, que foi trabalhado na poesia lírica filosófica, foi um carpe diem de aproveitar a vida da forma como você quiser, sem se preocupar com os preceitos e conceitos religiosos, não foi isso que a gente trabalhou? Já o carpe diem aqui do arcadismo vai ser um pouco diferente. Digamos que o carpe diem do arcadismo, ele siga de forma mais rigorosa o conceito da palavra. Porque carpe diem significa aproveitar o dia, aproveitar o momento. Só que aqui no arcadismo, gente, existia uma valorização muito grande da natureza. Ou seja, esse aproveitar a vida, aproveitar o dia, era valorizando as coisas mais simples da vida. E principalmente a natureza. Esse carpe diem está mais voltado para isso. A questão da exaltação do elemento natural, tá certo? Outro ponto importante. Olha só, áurea mediocrita. Ô, Jones, tem acento não? Não, tá? No latim a gente não utiliza acento nesse tipo de palavra. Então o que é que acontece? Áurea mediocrita é uma palavra que vem do latim
Áurea significa vida e mediocrita, medíocre. Ô Johnston, vida medíocre? Como assim uma característica arca de vida medíocre? Gente, essa vida medíocre remete a uma vida simples. Não era uma vida passando fome, mas o medíocre aqui está no sentido de simples, sem valorizar, tá, bens materiais. Isso não existia aqui no arcadismo, pelo menos no conceito, não é, das pessoas que faziam parte dessa classe literária, valorizavam muito as coisas simples da vida. Outro ponto importante. Ô Johnston, bucolismo. O que significa bucolismo? Gente, bucolismo, o que é uma pessoa bucólica? É uma pessoa que aprecia a natureza, que valoriza a natureza, que tem apreço pelos elementos naturais. Então, quando você ouve falar que alguém é bucólico, é alguém sensível aos elementos naturais, que valoriza a natureza. Os biólogos, por exemplo, são pessoas muito bucólicas, na maioria das vezes, sim. Outro ponto importante. Ô Johnston, fugere urbem significa o quê? Cada nome esquisito. Tu não disse que a linguagem aqui era simples? Era. Só que muitas características surgiram do latim e o Brasil adotou essas características. Então, assim, tem alguns termos esquisitos, mas a teoria é muito simples, o entendimento é muito simples. Olha só, fugere urbem é uma palavra que vem do latim. Fugere significa fugir e urbem significa urbanização, cidade. Fugir da cidade. Percebam que tem tudo a ver, está tudo sincronizado aqui. Ô Deus, como assim fugir da cidade? Porque para os Árcades, a cidade grande diminuiu o tempo de vida da população, o estresse, o trânsito. Então, assim, aqui o apreço vai ser gigante pela natureza. A natureza vai ser exaltada aqui. O poeta triste ou o poeta alegre, ele vai encontrar a natureza como refúgio, como fonte de inspiração. A natureza aqui é sempre exaltada. Então, o campo é muito exaltado, tá? Então, fugere ob significa isso. Fugir da cidade e ir para o campo, ir para uma vida simples, ir para uma vida calma. A calmaria aqui gritava mais alto. Outro ponto importante também, convencionalismo amoroso. Essa característica aqui, muitos alunos leem livros, vão para site e não conseguem entender. Eu vou te explicar da forma mais simples. Olha só, no arcadismo, existia muito essa busca pelo campo, pela natureza, pela simplicidade. Então prestem atenção nessa característica. Convencionalismo amoroso. Você vai entender o seguinte: convencionalismo amoroso. Convencer alguém amorosamente. Ô Deus, como assim convencer alguém amorosamente? Gente, aqui no arcadismo foi muito comum o uso de pseudônimos. Nós até citamos na última aula de arcadismo, na primeira aula de arcadismo, eu citei para vocês alguns pseudônimos da literatura árcade, não foi? Como Critilo, como Disseu e Glouceste Saturnio. Este último, o pseudônimo de Cláudio Manuel da Costa. Só que fora esses pseudônimos, era comum, no envio de uma carta ou outra, não utilizasse o nome da pessoa para quem você estava enviando, para o destinatário. Era muito comum isso. Então, ao invés de falar, por exemplo, Maria para pastora Maria, ou para pastora, simplesmente, ao invés de falar o nome do homem, utilizava-se o termo pastor. A forma pastoril gritou muito alto aqui no arcadismo. Ixi, que gaguejo feio, não foi? Mas você vai entender, tá, gente? Olha, o elemento pastoril gritou muito alto aqui no arcadismo. Então, esses termos pastoris, como pastor, como pastora, eram muito utilizados aqui no arcadismo. Ô, Johnson, o que é que isso tem a ver com convencionalismo amoroso? É porque eles encontravam isso, dessa forma, tipo um jeito mais simples de se chegar na outra pessoa. Esses apelidozinhos que hoje já não rolam mais. Me diz quem é o namorado que chama a namorada de pastora ou a namorada que chama o namorado de pastor. No começo hoje do namoro é amor, é florzinha, né? É Dudu, é bebezinho. Depois muda. Esses nomes depois vão ficando mais feios. Mas no começo a gente tem esses apelidos. Bebê, amor, flor, amor, não é? Mas naquele tempo não, eles não tinham esses apelidos, eram mais esses termos mesmo, porque como as pessoas exaltavam muito a natureza, então eles buscavam termos para realmente exaltar a natureza também. Naquela época, chamar uma mulher de pastora era a coisa mais linda do mundo. Hoje, se alguém chamar, tem muitas mulheres que não irão gostar, não é verdade? Mas assim, a forma de convencer o amor, convencer amorosamente a pessoa amada, através de termos que remetem à natureza. Essa é uma característica chamada convencionalismo amoroso. Um outro ponto importante que eu queria chamar a sua atenção para as características que vamos trabalhar nessa aula 2 é esse termo aqui.
Não é? Uma vez eu estava ministrando aulão e um aluno olhou para mim e disse: Johnston, o que é poesia ecloga? E eu notei que esse aluno estava querendo me testar. Tipo, na época eu comecei a ensinar muito cedo, né? Faz 10 anos que eu trabalho em sala de aula, e na época eu bem novinho, tá? A menina olhou pra mim no aulão, gostou muito e tal, e aí ela chegou e disse isso, ela disse: Johnston, o que é poesia ecloga? Aí como eu percebi que ela estava tentando me testar, aí eu parei, eu disse: olha, eu não sei o que é poesia ecloga. Aí ela disse: Johnston, eu posso responder a mesma menina? Aí eu disse: pode. Agora sim, antes de você responder, deixa eu só te dizer que eu sei o que é poesia ecloga, porque como é uma palavra proparoxítona, aí deve ser acentuada. Poesia ecloga é a mesma coisa que poesia pastoril. Agora me diz aí o que é poesia ecloga, por favor. Pronto, a menina ficou toda mijada. Ela não sabia nem o que dizer, mas ela ficou doida, desorientada. Mas é isso, né? É interessante. Eu adoro alunos que perguntam, mas que gostam de ficar testando o professor, aí a gente tem que rebater também. Enfim, gente, essas são algumas das características do arcadismo. Não vou citar todas hoje, porque é muita coisa mesmo. Pela aula teórica, os exercícios e os simulados acumulativos, vocês irão perceber que o conteúdo vai começando a crescer e fica um pouquinho complicado. Na aula 3, nós vamos finalizar essas características e falar um pouco do conteúdo histórico que esteve presente junto com o arcadismo, que foi a Inconfidência Mineira. Gente, abraço e até mais.